Bom, galera, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer uma revisão agora, rapidinho, sem ficar enrolando muito, né? Vamos direto ao assunto. Bom, então vamos falar agora sobre licitações e contratos. Primeiro sobre licitações, amanhã eu vou mandar o vídeo de contratos. O objetivo, então, já foi dito em sala de aula, que todos aprendam um pouco sobre procedimentos licitatórios. E vamos passar um pouco sobre esse roteiro, lembrando que o primeiro roteiro é mais para dar uma visão geral sobre licitações. Aqueles que tiverem dúvida, fiquem à vontade aí para lançar no WhatsApp. Lança no WhatsApp as perguntas que tiverem ou no próprio vídeo do YouTube aí nos comentários que a gente responde. Beleza? Vamos lá então? A gente comentou cada um desses nomes. Eu vou falar bem rapidamente. Então, solicitante é aquele que vai fazer o pedido de aquisição de material. O gestor de material é aquele que vai receber esse material, normalmente é o chefe do almoxarifado. O gestor de registro é responsável pelo patrimônio. O que é patrimônio? É mesa, pelos bens móveis permanentes. Então, o que normalmente é isso? Mesa, computador, são bens de acordo com o radar que tem mais de 2 anos de vida útil, então eles têm que ser registrados em patrimônio. Quem controla isso é o gestor de registro. O ACI, que é o agente de controle interno, várias responsabilidades, já prevista no RADA. O CIAF é o sistema que nós utilizamos para executar a despesa. A gente lança tudo lá, nota de empenho, lá que a gente recebe recurso, lá que faz o pagamento, nesse Sistema Integrado de Administração Financeira, CIAF. O ordenador de despesas também já está no RADA, com todas as funções deles. O principal é ordenar a despesa, né? Então toda a despesa só é feita com o aval dele. O gestor de licitações é aquele que vai gerir todos os processos licitatórios, vai ver qual é a modalidade que se adequa também, junto com o agente de controle interno. Não precisa nem explicar que o gestor de licitações, acho que cada um já sabe o que faz. Né? COJAER e CJU, lembrando que a consultoria jurídica da aeronáutica, que é o COJAER, ele existe aqui para as unidades de Brasília, que não usam o CJU, que é um órgão da AGU. As outras unidades normalmente mandam seus processos de aquisição, de licitatórios para a CJU, que é lá que vai fazer aquele parecer administrativo que está obrigatório na lei. Que é obrigado por lei que todo processo antes de ser licitado tenha um parecer jurídico. Então as unidades de Brasília fazem no COJAE e as outras unidades no CJU. Dentro do CIAF, integrado ao CIAF, a gente tem o SICAF, que é o Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, que lá tem informações sobre Receita Federal, FGTS, se eles estão em dia, sobre qualificação econômica, financeira, como que é o balanço da empresa, quem são os sócios. Então é um resumo de informações úteis aí que é utilizado para licitação, para evitar que a empresa fique apresentando esses documentos toda hora. O SICAF já tem alguns deles lá registrados, para evitar que em licitação peça um monte de documentação. A CPL é a Comissão Permanente de Licitação e a Comissão Especial de Licitações. É importante lembrar que a Comissão Permanente de Licitações não pode ser maior que 1 ano. Não existe o caso de se publicar uma comissão para mais de 1 ano. Pregoeiro é aquele que vai executar a licitação da modalidade pregão. A comissão de recebimento é responsável pelo recebimento do material contratado ou do serviço, no mínimo de 3. Ela deve receber e atestar esse material ou esse serviço. Fornecedor é aquele que vai fornecer, o vencedor da licitação, quem vai entregar o material ou serviço. O gestor de finanças faz o pagamento da despesa, além de fazer saque também de pagamento pessoal, ser responsável por isso também. Então a parte de pagamento toda da unidade é no gestor de finanças. Comissão de fiscalização de contratos, também no mínimo 3, né? A gente viu na aula de contratos um monte de especificidade. Se for obra tem que ter um monte de fiscal, se for serviço tem que ter um fiscal administrativo, gestor de contratos, que vão compor essa comissão. O comandante de acordo com o RADA, ele tem algumas funções também, mas normalmente ele está acima do ordenador de despesa, que está acima, normalmente ele está acima do agente diretor, que está acima do ordenador de despesa, mais ou menos isso, né? Mas as funções do ordenador de despesa e do comandante estão no RADA. Gestor de contratos, as unidades às vezes acumulam, né? Gestor de contratos às vezes não tem, e aí o licitações que fica responsável pelos contratos. Isso também está no RADA.
mas pode ser que haja um gestor de contratos na unidade justamente para controlar as vigências do contrato, quando que vai vencer, sugerir publicação de fiscal, acompanhar prazo de aditivo, de prorrogação de prazo. Então é recomendável que se tenha nas unidades um gestor de contratos. E hoje todo o processo licitatório ele já é feito junto com o Siloms. Então quando a gente fala em PAM, hoje o PAM já é feito dentro do Siloms. Quando a gente fala de preparar alguma coisa, pedir alguma coisa para os grupamentos, requisição de material de pregão que já existe também é feito dentro do Siloms. Mas dentro do Siloms respeitando o que está previsto na lei, que é o objetivo da aula, né? E os grupamentos de apoio, que são os GAPs, que a gente vai usar essa sigla aí durante a aula. Então tudo na licitação começa com a necessidade. A gente lembrou que é muito importante descrever bem aquilo que nós estamos pedindo. E o mais importante, que isso seja sempre fruto de planejamento. A gente tem que se preocupar em planejar. As legislações de licitações cada vez mais têm priorizado o planejamento em qualquer contratação. E a gente tem que buscar sempre as estratégias programadas. Acabou que eu marquei errado aqui. Mas o mais importante é tomar cuidado com as contratações emergenciais. Não acabar fazendo delas o dia a dia. Se tiver muita contratação emergencial, certamente há falha de planejamento nas unidades. A gente mostrou que com a necessidade e com o planejamento, o próximo passo passa a ser então a confecção do pedido de aquisição de material ou de serviço. E vimos que dependendo da modalidade de licitações, nós vamos fazer junto com o PM um termo de referência ou um projeto básico. Se for pregão, é um termo de referência. Se for as outras modalidades, vão ser acompanhados o PM de um projeto básico. A gente citou essa instrução normativa 05 de 26 de maio somente para exemplificar a vontade do legislador de deixar bem claro que as licitações devem ser antecedidas por um planejamento. Então, essa IN fala que na contratação de serviços é obrigatório que antes de se fazer o termo de referência, que se primeiro faça um estudo preliminar, primeiro se oficializa uma demanda, né? A gente quer alguma coisa, então vamos estudar preliminarmente se isso aí realmente é necessário, vamos levantar os riscos dessa necessidade e aí sim, diante de todos esses estudos, a gente faz um termo de referência para acompanhar o nosso PAM. E isso seria a primeira fase do planejamento da contratação, e aí depois que veria a licitação realmente fazendo a seleção do fornecedor aqui nessa segunda fase. A terceira fase seria já após a licitação terminada, que aí a gente tem que fazer a gestão desse contrato assinado. Demos alguns exemplos só para ilustrar a importância da descrição na hora de se fazer um pedido, de saber o que a gente está pedindo. Não importa ter a necessidade somente não saber explicar o que a gente quer. Então aqui ficou bem nítido, né? Um exemplo que eu peguei da internet de termo de referência, que a gente pode detalhar melhor do que ficar escrevendo isso aqui. Dei um outro exemplo de um pedido de papel A4, que a pessoa só coloca unidade. Qual é a vantagem de pedir unidade? 5. Se eu não sei qual é a cor, só fala que é colorido, não fala o tipo de material, não fala se é resma. Será que essa pessoa só quer 5 folhas de papel e qualquer papel? Então é justamente para ilustrar a importância desses pedidos. A gente botou alguns outros exemplos, pendriver, mouse ótico, então assim bem pobre, então com certeza a aquisição desses materiais não vai ser de boa qualidade. Isso aqui permite que a empresa entregue coisas bem abaixo do que a gente gostaria de ter. E a gente ensinou que é possível, nessa página aqui do portal de compras, que o endereço é www.comprasgovernamentais.gov.br. Se clicarmos aqui na parte inferior de gestor público, tem ali embaixo uma opção para consultas e lá vai ter o CATMAT, que é o catálogo de material. Nesse catálogo de material é possível que as pessoas pesquisem os itens que querem. E lá já vai ter várias descrições já prontas que podem auxiliar no pedido e evitar que ocorram erros como esses grosseiros aí que a gente acabou de ver. Então a primeira parte da lei que a gente entra nessa parte de fluxo e que é muito importante, muito mesmo, é saber que a especificação do material ou serviço é vedada quanto à preferência de marca, tá?
Então, é vedado pela lei. O enquadramento está aqui. É bom dar uma lida certinho em qual que é cada um desses. Aqui já está separado por letra, né? Então, o que veda é essa letra B aqui, ó, artigo 7º, parágrafo 5º da Lei 8.666. Então, tem as exceções, é lógico que é possível a gente solicitar uma marca, e as exceções são justamente por conta de padronização ou uniformização. Quanto mais a gente tentar detalhar, aqui até botei aqui evitar especificações direcionadas, porque quanto mais a gente tenta detalhar e descrever um material, pode ser que a gente acaba detalhando uma única marca. Então, embora a gente também não coloque marca, a gente acaba direcionando. Isso também não pode acontecer. Mas, se for para padronização, aí é possível a marca. Eu dei um exemplo aqui numa aquisição de aparelho fotopolimerizador, que foi pedido especificamente de uma marca. Tá? Em princípio, a gente olha assim, não pode. Aí impugnaram, alguma empresa impugnou essa licitação e o setor lá da Odonto explicou, alegando que era para padronizar com os já existentes, porque eles já tinham lá também comprado 10 ponteiras. E realmente isso aqui pode até ser que justifique. Eu dei até um exemplo de impressora, que às vezes a gente compra impressora com garantia, e para você poder manter a garantia dessa impressora, você tem que padronizar os toners. Os toners têm que ser originais, só podem ser HP para você não perder a garantia. Isso também justifica uma solicitação de marca. Fora essas exceções, é vedado pedir marca. A gente não pode pedir marca. Tá ok? O próximo passo, depois de feito o PM, o termo de referência, explicitado bem o que a gente quer, sem indicar uma marca de preferência, a não ser que seja nas exceções, que você queira padronizar alguma coisa que já existe. O próximo passo é ver se a gente tem recurso para isso. Tendo recurso, a gente vai enquadrar em obras ou serviços, como está dizendo aqui na lei. Mas tem que ter recurso. Onde que diz na lei que precisa ter recurso para você poder fazer uma licitação? Já está bem aqui especificado aqui na letra A. Artigo 7, parágrafo 2º, inciso 3º da 8.666. Obras e serviços somente poderão ser licitados se houver previsão de recursos orçamentários. Nenhuma compra será feita sem indicação de recursos orçamentários. A gente vai ver lá na frente, mas já adiantando, que tem a exceção para registro de preço. Então, por acaso, se algum comandante solicitar aos senhores que faça uma licitação, mas você não tem previsão de recurso orçamentário, então a possibilidade de mandar ela para frente é fazer ela no sistema de registro de preço. Isso veremos mais para frente um pouquinho. Então, passando para o próximo, depois de garantido que a gente tem recurso, aí sim é aberto o processo administrativo de gestão, que ele é previsto também em lei, que ele tem que existir, justamente aqui nessa lei aqui embaixo, no artigo 38 da 8.666. Autuado, protocolado e numerado, a gente até explicou na aula o que é cada coisa dessa. Autuado é relacionar os documentos numa folha principal, que a gente vai dizer, quem abre o processo vai saber o que tem naquele processo, quantas folhas tem, o que tem em cada folha. Protocolado, normalmente o processo tem um número de protocolo e ele também é protocolado de setor em setor e deve possuir um número, seja esse número um número de protocolo ou um número criado pelo setor de controle interno diferente do número de protocolo. O importante é que tenha um número, é o que prevê a lei. O próximo passo, então, seria a designação da comissão, depois que já abrimos um processo, da comissão de licitação, se a gente for fazer nas modalidades de convite, tomada de preço ou aquelas outras da 8.666, caso seja um pregão, ou seja, o que a gente quer é um serviço ou um bem comum, aí a gente vai ter que nomear um pregoeiro. Normalmente o pregoeiro e a comissão de licitação já é nomeado em janeiro, logo no primeiro mês do exercício, e essa comissão fica responsável por realizar os procedimentos licitatórios ao longo de todo o ano. E o próximo passo, então, aqui está dizendo que a comissão permanente ou especial, a gente explicou na aula que a comissão permanente de licitação ela é publicada para fazer todos os processos licitatórios das modalidades presentes na 8.666 e caso haja alguma licitação especial, que seja muito específica, que envolva complexidade, pode ser nomeada uma comissão especialmente diferente da permanente, especialmente para um processo específico. Está previsto isso aqui nesse regulamento. A comissão tem que terá no mínimo 3 e pelo menos 2 deles servidores qualificados. A gente sabe que é um pouco difícil, mas é isso que prevê a lei.
Então, tendo no mínimo 3 e pelo menos 2 qualificados. E aqui que é muito importante, esse da solidariedade, não é isso que eu queria falar, não. Os membros das comissões responderam solidariamente, isso aqui é importante também, haja vista que isso aqui encontra-se lá no RADA, e normalmente isso aqui tem sido cobrado, e além de ser cobrado também é importante porque a gente tem que estar ciente daquelas coisas que nós estamos assinando. E nas comissões de licitações não são diferentes. Você vai responder solidariamente, a não ser que você vá lá e escreve lá o que você não está concordando na ata da licitação. Realmente foi feito isso, mas eu não concordei com os demais da comissão. Aí você se livra dessa responsabilidade solidária. Importante isso aqui, ó, não posso ter comissão para mais de um ano, tá? Não existe o caso. Então, comissão jamais excederá um ano. Não adianta o comandante chegar para você e falar: você está na comissão junto com os seus 2 amigos por 2 anos. Não pode. Tá, onde está previsto isso? Está aqui na lei. Então, se o comandante mandar, o agente diretor mandar publicar a comissão com prazo de vigência de 2 anos, não pode. Isso é ilegal. Então, após nomeado comissão empregoeira, aí se elabora o edital. O edital é como se fosse um caderno, um livrinho que a gente coloca todas as regras de licitações. E caso essa licitação venha a gerar um contrato posteriormente, haverá nesse edital um modelo desse futuro contrato para que o fornecedor possa saber quais serão as regras que ele terá que seguir, juntamente com as regras que estarão previstas no edital. Se algum dia um dos senhores precisar elaborar um edital, ele está bem na página da AGU, eu já vou mostrar mais na frente. As minutas do edital, aquilo que eu falei lá no CJU, né? Na verdade, hoje a gente usa o CJU, a maioria, mas o que está previsto na lei é que essas minutas de editais e contratos, caso hajam, com acordos, convênios, devem ser previamente examinadas e aprovadas por uma assessoria jurídica. Tá certo? Então, se quiser modelo de edital, para qualquer licitação de edital ou minuta de contrato, basta entrar no site da Advocacia Geral da União, na agu.gov.br, e bem aqui nesse link de destaque tem aqui um link para qualquer tipo de modelo, seja para concorrência, para tomada de preço, para dispensa, para inexigibilidade, para convite, você acha tudo nesse link aí. Minutas de contrato. Bom, então após feito o edital, a gente e aprovado pela assessoria jurídica, a gente vai divulgar. E a gente viu durante as aulas que dependendo da modalidade, esses prazos serão diferentes. A gente divulga a licitação em diário oficial, na internet e em jornal, né, de grande circulação, dependendo do caso. Mas essa licitação fica publicada, no caso da 866, quanto maior o valor, maior o tempo que ela ficará publicada. No caso do pregão, vai ser sempre 8 dias úteis. Okay? Publicado, chegou o dia da licitação, vamos realizar a licitação. Se for pregão, que o pregoeiro realize. Se for licitação, que a comissão permanente de licitação receba todos os fornecedores interessados em participar, receba lá os seus envelopes com as propostas de preços e documentos e realize a licitação. Mas pode ser que nesse processo não tenha sido realizada a licitação porque se enquadrou em um daqueles casos lá de contratação direta ou que a gente chama de dispensa ou inexigibilidade. Após isso, tem que ser homologado esse procedimento, e quem homologa, dependendo também, tem uma diferença, dependendo da modalidade. Se for pregão, tem uma diferença para as outras modalidades da 8666, mas o importante agora, neste momento, é saber que após realizada a licitação ou dispensa de inexigibilidade, ela precisa ser homologada e adjudicada. Homologação, a gente nem explicou isso, mas só para fins de entendimento, homologação é o ato de alguém dizer que tudo ali está de acordo com a lei, de acordo com o que foi pedido. Então está homologado. E o ato de adjudicação é simplesmente chegar para a empresa e falar assim, esse objeto, ou seja, compra de caneta, esse objeto é de sua responsabilidade de fornecimento. Isso que se chama adjudicar. É mais ou menos dizer assim, esse filho é seu. Adjudicar é dar ao fornecedor vencedor da licitação o direito de poder entregar aquilo ao preço que ele venceu. Então, homologar é ver a parte da documentação, se está tudo ok, está seguindo a lei, e a adjudicação é entregar o objeto
ao vencedor. Após entrega do objeto e licitação homologada, só basta a gente empenhar, não vou entrar mais em detalhes de empenho, foi bastante falado em sala de aula, a gente explicou como é que se chega ao empenho da despesa. O importante é entender que o empenho da despesa é a certeza de que a empresa vai receber esse dinheiro lá no final que ela entregar o material ou o serviço. A gente chegou a comparar o empenho da despesa com um cheque. Após isso, a assinatura do contrato, se for o caso, se houver necessidade de contrato, de acordo com aquelas obrigatoriedades para firmar contrato que tem naquela aula de contratos, e tem também facultativo, se a pessoa quiser fazer o contrato. Então, caso haja contrato, a gente sempre assina o contrato após a nota de empenho. E aí, para o contrato valer, a gente publica o extrato dele no Diário Oficial. Se não houver contrato, a gente publica a homologação e a adjudicação no Diário Oficial. Bom, continuando o fluxo, já estamos terminando. Após o contrato assinado, e aí começa a fornecer o serviço ou material, alguém vai ter que fiscalizar, a gente começa a fiscalizar, e alguém vai estar recebendo também esse material ou serviço. Após recebido, essa nota fiscal é certificada pela comissão de recebimento, e aí é encaminhada para o setor responsável para realizar a liquidação. A gente explicou que a liquidação é o ato lá de registrar no sistema, no CIAF, que esse recebimento foi realizado por alguém. Simplesmente isso. Por que é feita a liquidação? Porque somente depois de feita a liquidação que é possível fazer o pagamento. Então a nota fiscal é recebida por alguém, encaminhada para o setor informar no sistema que essa nota foi recebida, e aí no sistema, sabendo que a nota foi recebida, o setor de pagamento vai poder realizar o pagamento e também recolher os impostos devidos caso haja necessidade, dependendo do caso. O prazo de pagamento não poderá ser superior a 30 dias. Então não adianta, a gente não pode atrasar. A gente viu lá em contratos em uma exceção, que a gente pode ficar, na verdade, até 90 dias em atraso, mas aí a empresa tem que manter o serviço, né? E acima de 90 dias ela pode já cortar o serviço. Mas onde que está na lei, então, dizendo que o prazo de pagamento não superior a 30 dias? É aqui, ó. Tá ok? Depois de feito o pagamento, aí tem aquela reunião da prestação de contas, onde o fiscal vai prestar contas do que ele tiver fiscalizado, ou os gestores vão prestar conta do que está sendo gasto. E assim que acabar esse cronograma e tudo já tiver sido feito, o processo é arquivado no controle interno. Agora sim, conceito. O que é a licitação? Eu vou resumir para não ficar aqui lendo definições. O que a gente precisa ter na cabeça das licitações, o que é a licitação, são aqueles 3 princípios, 3 objetivos da licitação, que é obter a proposta mais vantajosa e não a mais barata. São coisas totalmente diferentes. Nós vimos também que a licitação nem sempre é do menor preço, ela tem a melhor técnica ou a melhor técnica e preço, então nem sempre o menor preço vai ganhar. Então a licitação não objetiva sempre o preço mais barato, ela sempre busca a vantajosidade da contratação. Isso é o principal da licitação. Ela busca sempre o princípio da isonomia e agora é obrigatório que ela busque também estar sempre atendendo a sustentabilidade. Eu não vou ficar lendo isso aqui. O importante é saber que a licitação é a regra. Sempre que a gente quiser comprar alguma coisa no setor público, tem que fazer licitação. Se não faz, tem que ser dispensa ou inexigibilidade. Então, se você está no seu setor e vê que alguém está comprando alguma coisa sem licitação, sem fazer o procedimento licitatório, ele deve estar fazendo dispensa ou inexigibilidade. Se não estiver fazendo dispensa ou inexigibilidade naquelas exceções enquadradas lá, naquelas situações, tem alguma coisa de errado. Ah, mas isso não acontece? Acontece. Tá? Então a licitação é a regra e a exceção é dispensa e inexigibilidade. Para a prova aí talvez seja bom decorar que os artigos de dispensa é o 24 e o artigo de inexigibilidade é o 25. Então falou em dispensa, pediu embasamento, basta entrar na lei lá no artigo 24, tem todas as situações de dispensa, nós só veremos as 3 primeiras, se eu não me engano, e inexigibilidade a partir do artigo 25. Esses 3 objetivos que estão aqui nesse slide, eles foram inseridos aqui naquele artigo ali, 3º do 8666, nós já falamos. Então a licitação hoje, ela busca obter a proposta mais vantajosa, o princípio da isonomia,
e o desenvolvimento nacional sustentável. Resumindo, a licitação vai ser sempre mandatória, ela é obrigatória, tem as exceções, nos casos da contratação direta, para dispensa e inexigibilidade. Não é sigilosa, isso aqui está na lei, não é sigilosa. Tem as exceções? Tem exceções. O procedimento é público, salvo, tem umas exceções aqui na letra C, tá? Se alguém quiser saber. Mas, em regra, ela é sigilosa. É um ato administrativo formal. Por que é um ato administrativo formal? Porque a licitação exige que tenha um processo, que tenha tudo, papel, tudo documentado. É um procedimento burocrático, mas essa formalidade ela é necessária para poder precaver a administração de alguns erros e também para poder embasar o processo e ter alguma coisa escrita quando alguém quiser questionar o que foi feito. É efetuada preferencialmente no local onde se situa e obedece a princípios básicos. Então vamos para os princípios, que são muito importantes. Legalidade. Então, legal. Legalidade segue a lei. Exige do administrador público a estrita observância do comando normativo. Não se pode fazer nada que não se esteja escrito na lei. Devemos seguir o que está escrito. Impessoalidade. Sem qualquer distinção. A administração pública tem que tratar os administrados sem qualquer distinção, sempre buscando o interesse público e não o privado. Por isso que não é pessoal. Se fosse pessoal, os gestores estavam querendo se dar bem, mas ele não quer se dar bem, ele está afastado, ele é impessoal, ele vai sempre se preocupar com o interesse da administração e não dele. Princípio da isonomia. Isonomia, lembrar que a isonomia e a igualdade podem parecer iguais, mas não são. Isonomia seria tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, e a licitação faz isso. Tanto é que agora é um princípio daqueles 3 princípios, o princípio da isonomia está lá explícito, que é um dos objetivos da licitação, que ela permite que as empresas, por exemplo, uma das diferenças, uma dos tratamentos desiguais que tratam com desigualdade, por exemplo, uma diferenciação, são os tratamentos dados às microempresas. Por exemplo, se um processo inteiro for até R$80 mil, esse processo tem que ser exclusivo para microempresas. As grandes empresas não vão poder participar. É uma forma do governo dar uma oportunidade para as empresas pequenas crescerem. E isso que se chama de isonomia. Se a gente tivesse no princípio da igualdade, teria que abrir a licitação para todos. Tá? Então essa é a diferença da isonomia para a igualdade. O próximo princípio é o da moralidade. Lembrando que a moralidade está diretamente ligada à ética e não à legalidade. Muitas vezes sim à legalidade, mas a gente está mais ligado à conduta, ao que é ético. A gente deu o exemplo aí do vídeo do STF, que eles queriam comprar lagosta, um monte de bebida, vinho envelhecido. Queriam não, né? Na verdade fizeram um registro de preço, esse registro de preço foi suspenso pelo Tribunal de Contas, mas logo em seguida o desembargador caiu por terra e eles conseguiram homologar essa licitação. Então, embora seja legal, né? Embora seja legal, não era honesto na parte ou não era ético também, diante de tanta situação ruim que o povo estava passando, o STF querer comprar algo tão caro, tão rebuscado naquele momento. Da igualdade nós falamos, igualdade de tratamento puramente dita. Todo mundo vai ser tratado de forma igual. Só existe disputa entre iguais. Publicidade é um dos princípios muito importantes na licitação. Se essa publicidade não for feita, por exemplo, numa divulgação de licitação, o processo nem poderia ocorrer, né? Então a gente deve dar publicidade a todos os atos administrativos. Tem as exceções, lembra que a licitação não é sigilosa, não é sigilosa. Pelo contrário, ela deve ser pública. Tem as exceções caso envolva interesse nacional, se vai se envolver defesa nacional. Então, dependendo do que a gente for comprar, pode até tentar chancelar esse processo com algum nível de sigilo, né? Com algum nível de sigilo. Mas, na regra, não deve ser transparente. Tudo deve estar público a todos, sempre que quiserem ter acesso. Probidade administrativa está diretamente ligado a servir a administração com honestidade. Então, um cara que é desonesto tem a índole de desonesto. Um cara que está ali querendo se dar bem, ele está cometendo uma improbidade.
Por isso que existe aquele crime de improbidade administrativa, quando dolosamente o administrador incorre em erro, justamente para poder se beneficiar, de proveito pessoal, como está aqui embaixo. Aí a gente fala que ele feriu o princípio da probidade administrativa, que na licitação que se espera que se haja com probidade, e não com improbidade. A vinculação ao edital ou instrumento convocatório é mais ou menos a mesma coisa que o princípio da legalidade. Por que eu digo isso? Porque o edital acaba tendo força de lei ou instrumento convocatório, né? Se não for edital vai ser carta convite. A gente já explicou que todas as modalidades existem um edital, mas no caso do convite a gente faz uma carta convite, que é a mesma coisa que o edital, só muda o nome. E qualquer edital é um instrumento convocatório, é o que a gente usa para convocar as empresas, por isso que tem esse nome. Então a gente não pode cobrar nada da empresa ou cobrar nada em licitação, nada da licitação, nenhuma regra que não esteja no edital. Todas as regras, tudo que for cobrado, inclusive para depois, prazo de entrega, com multa, a gente vai ter que usar a multa que tiver no edital antes, prazo de entrega vai ter que cobrar da empresa o que está lá. Então as regras estão lá, a gente está totalmente vinculado ao edital. O julgamento objetivo, ninguém vai ficar analisando proposta de empresa ou desclassificando a empresa ou inabilitando a empresa com caráter pessoal, né? Ou subjetivo. Eu acho que essa empresa não tem condição de atender. Não. Eu tenho que ter colocado os critérios no edital para eu saber quais serão os critérios que eu vou avaliar para poder julgar aquela proposta que a empresa apresentou. Então isso é que é o julgamento objetivo, é julgar de acordo com critérios objetivos que já foram colocados antes, normalmente no edital. Aí a gente passou esse vídeo falando do princípio da moralidade no STF, né, já comentei. E algumas definições, eu não vou falar agora tudo, todo mundo já deve estar careca de saber o que é PAM, termo de referência, projeto básico, edital, parecer jurídico, impugnação é quando alguém reclama do edital, entra com esse documento de impugnação, questionando alguma coisa no edital. Expliquei sobre crédito numerário, mais para as pessoas que não estão acostumadas com a administração entender o que era crédito e o que era numerário. Crédito é autorização de despesa. Então, quando a gente tem um crédito de 10 mil para gastar com equipamento, eu estou autorizado a realizar uma despesa de 10 mil. Não quer dizer que eu vou pagar para a empresa 10 mil. Agora, quando eu fizer a ordem bancária, eu fizer o pagamento, aí sim o numerário vai ser transferido do cofre do Tesouro Nacional para essa empresa, dando baixa desse crédito. Nota de empenho também já expliquei. Então vamos passar. Aí é muito importante. Aonde que diz que obra é uma reforma, é uma ampliação, é uma recuperação? Está na lei. Então existe o caso de alguém tentar fazer um pregão para a reforma de edifício? Você pode fazer o PAM pedindo para fazer uma reforma, fazer um termo de referência e provavelmente isso, quando chegar no agente de controle interno, isso vai ser rejeitado e você vai ter que refazer, vai ter que mandar fazer um projeto básico, o engenheiro vai ter que fazer um projetinho, para a obra acontecer tem que ter o projeto executivo, que a gente também falou disso. Então sempre que for reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, tem que ser obra. Se é obra, não adianta mandar um termo de referência, correto? Termo de referência para pregão. Então, se é obra, tem que ter um projeto básico e para a obra começar tem que ter um projeto executivo. Onde está dizendo isso que para reforma é obra? 8666, artigo 6º. Tudo que for implicar na ampliação física do patrimônio é considerado obra. Ok? Muito importante saber onde está a definição de obra. Serviço. O que não for obra, certamente será serviço. E aqui tem vários verbos que são utilizados normalmente, que realmente vão enquadrar aquilo em serviço ou não. Tá ok? Também a definição está lá no artigo 6º. Se eu não me engano, são vários incisos fazendo definições sobre obra, serviço, compras. Serviços serão todas as atividades contratadas para manter e operar os bens da administração. Compra
Pode, toda aquisição remunerada. Não for serviço nem obra, vai ser uma compra de material com fornecimento único ou parcelado. Essa definição também está no artigo 6º. Expliquei crédito numerário já, lembrando que o crédito, então, é a autorização para a realização de despesa e o numerário é o financeiro em si, é o dinheiro. Para a realização de obras, é necessário que haja um projeto básico, depois exige a necessidade do projeto executivo e só com o projeto básico executivo que é possível executar a obra. Isso está no artigo 7º da 8666. A definição de projeto básico também é importante, está aqui no artigo 6º da 8666. E é bom saber que o projeto básico e executivo, a diferença entre eles é que um é o detalhamento do outro. Então, no projeto básico a gente encontra avaliação de custo, prazo de execução, impacto ambiental, planta baixa, o que nós queremos fazer naquela obra, quando que vai entregar, qual é o prazo de entrega, qual é o prazo, qual é o cronograma de entrega que se prevê, cronograma de desembolso. E o projeto executivo ele é bem mais detalhado. Se a gente fala que vai quebrar uma parede, lá no projeto executivo vai falar qual é o traço do cimento que vai fazer aquela parede, quanto de cimento vai usar, quanto de areia vai usar, mais ou menos isso, que tipo de material será usado. Então é o detalhamento do projeto básico. Também está no artigo 6º. Na verdade, não está aqui, ó, o projeto executivo é o detalhamento do projeto básico. Regime de execução, nós dissemos que tem dois regimes de execução, direta e indireta. Na verdade, a execução será direta ou indireta. A direta quando é feita pela própria administração e a indireta quando é por terceiros. Aí sim, o regime de execução indireta por empreitada integral, tem o regime de execução indireta por empreitada por preço unitário, temos o regime de execução indireta por empreitada por preço global e temos o regime de execução indireta por tarefa, que nós vamos falar agora de cada um deles. Nós falamos então da empreitada integral. Normalmente o pessoal confunde empreitada integral com essa aqui, ó, de preço global. A empreitada integral, a gente chama aquela de chave na porta, porque ela é uma empreitada que ela tem que entregar aquela obra, aquele serviço pronto para uso, com tudo que for necessário. Inclusive, se tiver que colocar material permanente lá, vai colocar instalações elétricas, instalações hidráulicas, tudo já funcionando, até a entrega do mesmo em perfeitas condições operacionais. Já aquela global, que a gente vai ver mais na frente, não necessariamente precisa estar tudo. Normalmente, não necessariamente não estará tudo, estará somente a parte de obra em si, a parte de engenharia. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução de obra ou serviço por preço certo, de unidades determinadas. A gente deu o exemplo do rancho lá da Academia da Força Aérea, que não se sabia o que se encontraria naquela obra. Então, em vez de se fechar um preço global pelo que vai ser feito, a gente só fecha pelo tipo de serviço, só não se sabe quanto. Fecha só o valor, mas não sabe-se quanto. A quantidade não é possível definir, só coloca o valor daquilo que pode ser executado, dependendo do que foi encontrado na obra. Já no preço global, a gente sabe quanto e o valor. Então, eu tenho o preço certo e total e as quantidades também. Aqui a gente não consegue, no último, deixa eu tentar voltar, aqui a gente não consegue dizer qual é a quantidade, a gente só sabe o preço certo das unidades. No preço global é tudo planilhado, a gente já sabe tudo que vai fazer. Se for fazer qualquer coisa fora do que está na planilha, vai ensejar em um termo aditivo. Tudo que for feito na obra tem que estar planilhado em quantidade e em descrição. A tarefa eu já falei que eu nunca vi, é um regime de execução muito contestado porque a lei deixa muito fraca essa descrição, fala só que é para contratação de mão de obra de pequenos serviços. Então a gente não sabe o que seriam pequenos serviços, né? Então prefere-se não utilizar. Poucas pessoas já utilizaram isso e aqueles que utilizaram ficam mesmo sentindo falta de regulamentação desse regime de execução. Das compras. Já falamos que nenhuma compra será feita sem adequada caracterização. É importantíssimo detalhar o objeto que a gente quer comprar. E também tem que ter indicação de recursos orçamentários. Muito importante isso aqui. Sob pena de nulidade do ato e responsabilidade. Então não tem como começar um processo sem informar antes
qual é o recurso orçamentário que será utilizado, com exceção do sistema de registro de preço. Se o seu comandante te pedir para fazer uma licitação e ele já fala logo, oh, não tenho dinheiro não, mas eu preciso adiantar esse processo, a única forma de mandar esse processo para frente é se você puder fazer o sistema de registro de preço. Coloquei esse slide para justamente reforçar a importância da especificação do material, para que não aconteça essas coisas aqui, mesa de comer de 4 pernas, essas coisas. E também é importante, sempre que fizer o termo de referência, a gente colocar um preço também estimado, um valor estimado. Quanto melhor a gente fizer essa pesquisa, melhor fica para a administração fazer as aquisições necessárias. Hoje existe uma instrução normativa 05, que ela especifica bem como é que a gente tem que fazer pesquisa de preço. A primeira pesquisa de preço deve ser tentada adquirir aqui nesse site, que é paineldepreços.gov.br. No painel de preço a gente já consegue achar o valor estimado, que de acordo com o tipo de material, o valor estimado praticado pela administração pública, e ele já é suficiente para embasar uma estimativa de preço de uma compra de material, assim como de serviço. Importante saber detalhar bem o que você quer, porque se você não souber, quem for vender, isso aqui que está dizendo, né, sabe muito bem o que vai vender. Então, resumindo, sempre lembre-se de caracterizar bem o que você quer, de quanto que é esse valor, vai lá no painel de preço e veja o valor, indique quais serão os recursos orçamentários, senão o processo é nulo, como nós vimos, com exceção do SRP, e definir a unidade e quantidade. Unidade, por exemplo, papel resma, você vai comprar resma, vai comprar papel A4, você vai comprar resma ou vai comprar unidade? E as quantidades. Modalidade de licitação. Bom, aí vamos lá. As modalidades representam o conjunto de regras que devem ser observadas na realização de um determinado procedimento licitatório. Cada modalidade possui procedimentos específicos quanto a prazos, valores, procedimentos e muito mais. Isso foi falado. Isso aqui todo mundo tem que entender, tem que decorar, infelizmente. Tá? Mas está previsto na 8666, já no 22, fala de todas as modalidades de licitação. Lembrando que o pregão é específico de uma outra lei, a 10.520. O pregão foi instituído lá no artigo 1º da 10.520, vai dizer que o pregão foi instituído para aquisição de serviços e materiais de natureza comum. Bens e serviços de natureza comum. As demais licitações, as demais modalidades, perdão, são aquelas que não se enquadram aqui no pregão. Se não for comum a sua aquisição ou seu serviço, você vai ter que enquadrar ela em uma dessas modalidades. E cada modalidade tem uma regra. A concorrência tem o seu valor, tomada de preço tem o seu valor, convite tem o seu valor, concurso tem os seus objetos, faz concurso para obra de arte, para escolha de projeto, e leilão é para venda. Então aqui sempre vai ser o maior lance, o maior valor, o tipo de licitação. E o pregão antigamente sempre era o tipo de licitação do tipo era o menor valor. Mas agora com o decreto novo, o pregão eletrônico pode ser também um maior desconto. Ok? Como eu disse então, concorrência, tomada de preço e convite são diferenciados pelo valor do que você quer contratar. E por acaso, se for obras e serviços de engenharia, os valores são um pouco maiores. Se não for obras e serviços de engenharia, se for compras e serviços, sem ser de obra ou de engenharia, aí são esses valores. Hoje, atualmente, normalmente, essa coluna aqui está sendo feita por pregão, né? Porque o que não é obra e serviço de engenharia, normalmente é uma compra ou um serviço comum. Normalmente. Mas pode ser que haja uma aquisição de um material que não seja referente a obra e serviço de engenharia, que seja de alta complexidade e que deva ser feito por concorrência. Me deram um exemplo aí durante a aula que um aparelho caríssimo que não se acha fácil na prateleira, não se acha fácil no mercado, só se acha na Suíça, que é um aparelho para a parte de oncologia, para tratamento oncológico. E aí, certamente, ele teria que ser adquirido por concorrência, tomada de preço ou convite, por não ser um material tão comum, e aí deveria seguir essas regras aqui. Mas a maioria, quando não é obra civil de engenharia, é comum e aí a gente nem usa isso aqui, usa o pregão. Esses valores têm que ser atualizados aí na lei dos senhores, porque como a gente disse na aula,
não está lá, os valores foram atualizados por meio de decreto e na lei só diz qual foi o decreto. Então escrevam esses valores, não é difícil decorar, né? Tudo 3333, então 333,3. E aqui só que teria que decorar se não for obra e serviço de engenharia. Concorrência é a modalidade com valor maior. Nessas modalidades da 8666, quanto maior o valor, maior a complexidade dela, mais tempo ela fica publicada, mais coisa se exige na licitação, então é a mais complexa. A concorrência é a modalidade mais complexa da Lei 8666. Ela exige uma ampla divulgação, julgamento por comissão, como as outras modalidades da 8666 também. E uma coisa importante é que ela admite o sistema de registro de preços, assim como o pregão. Então, duas modalidades que admitem o sistema de registro de preços é a concorrência e o pregão. Eu coloquei esse slide aí, na verdade eu não coloquei o slide, né? O slide que eu estava apresentando no dia não estava com esse, mas a intenção foi dizer que o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que não obrigava mais publicação em jornal de grande circulação, como é exigido para a concorrência, que a gente publica essa licitação em um jornal de grande circulação. Normalmente é o valor econômico, mas pode ser qualquer outro de grande circulação no estado ou no município que estiver sendo feita a licitação. Então ele visando que a gente gastasse menos com divulgação de licitação, fez essa medida provisória desobrigando. Só que logo depois, o ministro Gilmar Mendes, no dia 18, há pouco tempo, ele já suspendeu essa decisão da medida provisória, que ela só vai valer agora depois que o Senado e a Câmara votarem em cima dela, aprovando ela ou não. Então hoje não mudou nada, na verdade é só para título de curiosidade. Coloquei esse slide para ter essa visão de que a concorrência pode ser feita para uma licitação que tem um valor de convite. Então eu quero fazer um convite de 80 mil, não, 80 mil não dá, um convite de 20 mil, mas aí eu quero dar uma ampla divulgação, quero deixar bastante tempo essa licitação na rua, para bastante empresa participar, quero cobrar mais documentação, quero transformar ela em mais complexa, eu posso. Posso fazer uma concorrência no valor de convite, não tem problema nenhum. Eu não posso fazer um convite no valor de concorrência. Eu não posso fazer uma tomada de preço no valor de concorrência. Eu posso fazer daqui para lá, mas daqui para lá não. Tá ok? Então, quando cabe a realização do convite, sempre cabem também a realização de tomada de preço e do convite. Quando cabe a realização da tomada de preço, sempre cabe a realização de concorrência. Na verdade, a concorrência cabe em qualquer modalidade. Isso também está na lei. E aí a gente usa um exemplo de uma licitação que foi de 66 mil reais, mas foi para concorrência. Só para comprovar o que nós dissemos. A tomada de preços então já tem um valor um pouco menor, ela fica menos tempo publicada a licitação e tem menos exigência, então ela é menos complexa que a concorrência e mais complexa que o convite. Então, como está dizendo aqui, ela é mais rápida e também tem ampla publicidade. O convite, então, é menos complexo, na verdade não exige nem que a gente publique em diário oficial. A gente convida normalmente, no mínimo, três empresas que desejem participar ou aquelas que se manifestarem até 24 horas antes podem participar. E aí, para divulgar o convite, como é que a gente faz? O convite divulga o edital num quadro de aviso. Ele é muito simples. Como nós falamos, a tendência é que essa modalidade se extinga agora com a PL que está para ser aprovada ainda no final desse ano, que é a nova lei de licitações. Então ela vai provavelmente extinguir a modalidade de convite e vai criar uma outra, vai fazer uma série de mudanças. Ela também não precisa de parecer jurídico. Então acaba que o convite é a modalidade mais simples. Lógico, tem um valor menor por conta disso. E a outra modalidade, que é o pregão, que está prevista na Lei 10.520, veio então para aquisição de bens e serviços considerados de natureza comuns. Mas o que seriam comuns? Então a gente discutiu isso. Na verdade, serviços comuns, bens e serviços comuns são aqueles que a gente consegue achar no mercado facilmente, na prateleira. Eu até falei para a gente tentar se imaginar uma empresa civil,
E aí a gente analisa aquele objeto ali se eu conseguiria de maneira fácil, de maneira complexa, se seria difícil, se é fácil achar ou não. Então, se for fácil achar, eu conseguir achar de maneira fácil, tem várias empresas que podem me fornecer, esse bem ou esse serviço é considerado comum. Se ele não é tão fácil assim, ele já não é considerado comum. O decreto hoje considerou os bens e serviços que não são chamados de comum, serviços e bens especiais, que seriam então adquiridos por conta da Lei 8666 naquelas outras modalidades. Então ele diz aqui que o bem e serviço comum será quando é possível estabelecer para efeito de julgamento das propostas padrões de qualidade e desempenhos peculiares. Tá? Ele ainda reforça que, além de estar no mercado, é bom que você consiga achar, para efeito de julgamento, especificações simples, né, mais fáceis de serem achadas. Aí vem a característica do pregão, né? O pregão fica normalmente 8 dias úteis no mínimo, publicado, realizado online quando for pregão eletrônico, contratação de bens e serviços comuns, mais célere, só por ser eletrônico ele já é mais rápido, que é tudo eletronicamente. Então as propostas são via internet, não há contato direto pessoalmente com os licitantes, mas há um contato eletrônico. E admitia apenas o menor preço. Hoje o pregão eletrônico admite também o maior desconto, que na verdade, no fundo, o maior desconto vai ser sempre o menor preço, né? Isso aqui é importante entender a partir... as modalidades da 8666, elas sempre focam no valor, porque de acordo com o valor a gente divide as modalidades. A gente já cansou de falar até repetitivamente. E a gente costuma dizer então que essas modalidades são tradicionais, elas têm o foco no valor. Já o pregão não, porque para o pregão não importa se eu estou adquirindo 10 bilhões. Se eu for adquirir 10 bilhões, mas for caneta, caneta é um bem comum. Se eu for adquirir 10 bilhões de uma cadeira odontológica, a cadeira odontológica é um bem comum, tem várias empresas que entregam, um produto de prateleira. Então, para o pregão não importa o valor, o que importa é o que está sendo comprado. O pregão presencial é regulamentado pelo Decreto 3555, a gente nem falou nele, por quê? Porque agora o pregão eletrônico, a partir então do dia 28, vai estar vigorando aí esse decreto, e então o decreto 10.024 tornou obrigatório o pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços de natureza comum. Fica o pregão presencial somente para aquelas exceções das exceções que por acaso existirem. Então a gente vai falar do pregão eletrônico, como eu disse lá no próprio artigo 1º já define que, então, que o pregão foi feito para essa modalidade, só ratificando. Mais uma vez ratificando, no parágrafo único lá ele explica que tem padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos, então é considerado bem comum. Mais uma vez batendo nessa tecla. O que é importante é que agora, a partir de agora, o pregão na forma eletrônica é obrigatório. Então, se alguém falar para os senhores que o pregão é preferencialmente eletrônico, está errado. O pregão é preferencialmente eletrônico? Negativo. Preferencialmente ele era antes. Agora ele é obrigatório. Não existe mais desculpa para não fazer o pregão eletrônico. Então, não é preferencialmente na forma eletrônica. O decreto agora fala que o pregão deve ser obrigatoriamente na forma eletrônica. Aí diz que excepcionalmente pode ser que faça o pregão presencial, mas teria que comprovar essa inviabilidade técnica ou comprovar que não tem vantagem para a administração. O que nos dias atuais seria muito difícil provar que um pregão eletrônico daria desvantagem. Mas tem aí a exceção. Falamos rapidamente dos modelos aberto e aberto e fechado, que é modo de disputa que foram criados com o decreto novo para fins de conhecimento. Então, aberto, de forma geral, os licitantes vão dando preço, dando preço, dando preço, dando preço, dando preço, e o menor preço ganha. E na modo de disputa aberto e fechado, após essa fase ainda de preço, ainda tem um modo fechado, onde os 10%, os licitantes que têm os preços até 10% do vencedor, recebem a oportunidade de dar mais um lance fechado, sem ninguém saber quanto é que é, para tentar passar pelo melhor preço.
Ele não é obrigado a dar o lance, mas abre uma oportunidade para ele dar mais um lance. E aqui também é muito importante. Se a gente quiser saber o que precisa ter num termo de referência, o melhor lugar para se encontrar é no inciso 11 aqui do artigo 3º, que lá vão ter várias, eu só botei algumas aqui nos slides, só botei 2 slides, mas lá tem várias necessidades, várias coisas obrigatórias que deverão conter um termo de referência. Por exemplo, definição de métodos. Como é que eu vou receber esse material? Como é que eu vou adquirir esse material? Como é que vai ser a entrega? Vai ter entrega de amostra? Se eu tiver amostra, como é que vai ser essa amostra? Eu vou avaliar essa amostra de que jeito? Ah, vou comprar frango. Então você vai me dar uma... Antes de eu comprar frango, na licitação você vai ter que me mandar uma amostra de frango e eu vou fazer um teste de degelo. Se o degelo desse frango corresponder a 10% do peso do frango, essa sua amostra será inabilitada. Então é mais ou menos isso. Essas coisas, essas regras da licitação têm que estar no termo de referência. Então ali tem várias coisas, estratégia de suprimento, de quanto em quanto tempo que será entregue esse material ou fornecido esse serviço, o valor estimado de cada um, de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro caso haja. Eu estou entregando, vou receber quanto? Depois que eu entregar isso, eu vou receber quanto? É mais ou menos isso. Critério de aceitação, só vou aceitar se o objeto estiver de um jeito ou de outro. Como é que vai ser a fiscalização, as sanções. Então, as cláusulas obrigatórias que deverão conter em termo de referência estão no inciso. Eu aconselho até que os senhores abram o decreto para achar essas definições. Ok? Já partindo para o final, nós falamos então que o tipo de licitação ele define como que é julgada a proposta. Por exemplo, o julgamento da proposta é objetivo, a gente sabe disso, pelo princípio do julgamento objetivo. Deve realizar em conformidade com os tipos de licitação. Foi o que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, menor preço, que é normalmente o pregão. Como eu disse antes, antigamente só se admitia o tipo de licitação para o pregão por menor preço. Então a gente vai julgar a licitação que tiver, vai ganhar quem tiver o menor preço. Aqui vai ganhar quem tiver a melhor técnica. Aqui ganha quem tiver a melhor técnica e preço. E no maior lance, que é no leilão, ganha quem tiver o maior lance ou oferecer a maior oferta. Os tipos de licitação, é importante saber, estão previstos aqui no 8666. Ok? Caso haja empate, onde está previsto como é que é o desempate, está aqui também, e é feito por sorteio em ato público, todo mundo vendo como é que está acontecendo. Quando a licitação for do menor preço, o vencedor sempre vai ser na ordem crescente. Lógico, do menor preço para o maior. O primeiro colocado é o que tem o menor e o último colocado que tem o maior preço. Sempre que for o menor preço. Cuidado! É vedada a utilização de outros tipos de licitação. É porque isso aqui é colocado aqui porque tem gente que tenta inventar tipo de licitação aí que não existe. O que está na lei são só esses, tá bom? Modalidade de licitação, então, resumindo. Mostra como que nós vamos fazer essa licitação, quais serão as regras, dependendo da modalidade tem um tipo de procedimento, e o tipo, o critério de julgamento, quem vai ganhar, como é que a gente vai julgar a proposta, vai ganhar quem tiver o maior preço, quem der o maior valor, vai ganhar quem der o menor valor, vai dar quem tiver a melhor técnica ou a melhor técnica aliada com o menor valor. Isso aqui é tipo de licitação. Então, se pedir para os senhores informarem qual é o tipo de licitação, é uma coisa. Se pedir qual é a modalidade, é outra coisa. Se pedir os dois, tem que falar os dois. Qual é a modalidade da licitação? Concorrência. Qual é o tipo de licitação? Menor preço. Então, qual é o tipo e modalidade da licitação X? Se responder só a modalidade, está errado. Se responder só tipo, está errado. Tem que responder os dois. Tá bom? E dispensa de inexigibilidade, como já falamos desde o início, é bom, estamos sempre repetindo, licitar é a regra, e quando não licitar é só nos casos de contratação direta que estão previstos no artigo 24, somente nos incisos que nós vamos dar aqui nos slides, e no artigo 25,
que é o da inexigibilidade. O que diferencia a dispensa de inexigibilidade? Na dispensa de licitação, a gente deixa de licitar porque a lei permite. Mas se eu quiser, eu posso fazer licitação. É possível, existe competição, existiria competição entre vários fornecedores. Agora, no caso da inexigibilidade, eu não vou fazer licitação porque não tem como. De fato, só tem uma empresa que me fornece. E aí eu tenho que ver qual é a situação que eu estou vivenciando ali no momento para não fazer licitação. Uma das situações que estejam na lei. A primeira situação, e é bom ver, lembrar aqui que eu estou com o valor errado aqui embaixo, tem que corrigir, é 17.600. Falei durante a aula, então estou repetindo aqui. 10% do valor do limite de convite aqui é 17.600, lá é 176 mil, por isso que é 17.600. E para obras e serviços de engenharia, 33 mil. O que significa isso? Caso eu tenha uma obra ou um serviço de engenharia que seja estimado no valor de 33 mil reais, eu posso não licitar. Então eu não vou licitar. Faço uma contratação direta. Caso não seja obra ou serviço de engenharia, seja serviço ou uma compra normal, aí eu posso não licitar também. Não licitar significa não enquadrar em nenhuma modalidade, simplesmente contrata diretamente. Vou lá e compro. Só que lembrando que aqui é 17.600. O que está na lei lá é 10% do valor de modalidade convite. E como convite para serviços e compras sem ser de obras de serviço de engenharia é 176 mil, 10% é 17.400. E aqui também é 10%, só que obras de serviço de engenharia lá nas modalidades é 330 mil de tomada de preço, 10% do convite, então 10% dá 33 mil. Beleza? Artigo 24, lembrar sempre, isso cai na prova aí para procurar. Artigo 24 para dispensa, artigo 25 para inexigibilidade. Então, os dois casos de dispensa que a gente pode contratar. Um foi o de valor, que a gente vai estudar só para essa prova. É o de valor, caso esteja a contratação dentro até aqueles valores, a gente pode fazer dispensa. Ou, caso haja uma emergência ou uma calamidade pública, e aí a gente sabe que calamidade pública é decretada por alguma autoridade. Caso de emergência, tem que realmente ser um serviço essencial. Então, assim, alguma coisa que realmente esteja esteja comprometendo a segurança, as obras, serviços e equipamentos, que estejam comprometendo, então vai justificar você contratar diretamente alguma empresa sem que se enquadre em alguma modalidade de licitação. E aqui, nesse caso, também é independente de valor. Né? No primeiro caso tem a ver com valor, e nesse segundo aqui não tem valor. Onde que está previsto dispensa para situação calamitosa e emergência, ou emergência? Tá aqui, artigo 24 é o inciso 4º. Ok? E lembrar, como foi falado pelo professor Jacobi, que a gente colocou um vídeo, a gente só vai fazer a emergência daquilo que realmente foi emergencial. Ele deu um exemplo da caixa d'água, que estava com um pilar da caixa d'água caindo, a caixa d'água ia cair. E fez a emergência somente para fazer a obra daquele pilar. Tem gente que faz a emergência para contratar a caixa d'água inteira, e os outros até de um apartamento inteiro. Então lembrar que a emergência é somente para atender a situação emergencial em si. Nada mais que isso. E também, caso seja calamidade pública e emergência, elas têm que ser concluídas em até 180 dias. Não pode nem prorrogar. E o professor Jacobi também ensinou a gente no vídeo que por que é 180? Porque estimou-se que uma concorrência dura, em média, 180 dias para ser executada. Então, você não precisaria fazer um processo emergencial, contratar diretamente, caso tenha mais de 180 dias para executar os serviços. Então, você deveria ter feito uma concorrência e não uma emergência. Então, o Tribunal de Contas só deixa claro para tomar cuidado com as emergências fabricadas, como estão aqui, porque às vezes a gente deixa a coisa pegar para poder contratar emergencialmente, como se fosse mais rápido fazer um processo. Eu lembrei que um processo é igualzinho. A diferença é que a gente tem que botar embaixo do braço, correr e lá explicar para o assessor jurídico. Normalmente o assessor jurídico concede emergência, mas, dependendo do caso, ele pode mandar abrir uma sindicância. Eu dei aquele exemplo lá
de uma unidade que tinha 3 bombas para te captar água lá de uma fonte. Acabou uma, acabou a segunda, acabou a terceira e ninguém fez processo nenhum. Então, quando acabou a terceira, realmente foi feito um processo emergencial, mas aí a assessoria jurídica, a AGU, pediu para que fosse feita uma sindicância para apurar por que o gestor não tomou as medidas antes. Tá? Inexigibilidade, a gente só vai ver 3 casos. Quais são os casos que a gente pode contratar diretamente quando só tem um fornecedor? 1. Quando ele tem exclusividade. Se o fornecedor tem exclusividade, ele tem que apresentar um atestado de algum órgão competente, dizendo que só ele que fornece aquilo, e aí você coloca isso no processo e pode contratar a pessoa. O Burist deu um exemplo, não sei se foi de radar, não, radar ele deu de serviço técnico. Mas pode acontecer de ter alguém que tem uma carta, o importante é que o cara tenha um atestado de exclusividade. O segundo caso é um serviço técnico especializado de natureza singular. Aí você tem que justificar que essa natureza realmente é singular. Singular, eu até expliquei que singular não é sinônimo de único. Singular é sinônimo de que ele é diferenciado. É um serviço muito específico para contratar a inexigibilidade. É um caso muito difícil de você explicar. Você tem que comprovar essa última opção aí de notória especialização. Não é fácil comprovar isso no processo. Dei o exemplo de um curso que a gente fez por inexigibilidade, alegando notória especialização da IDP, que é um curso de pós-graduação em administração, só que ele é ministrado por ministro do TCU e por ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente alegou que esse curso era de notória especialização. Havia profissionais ou empresas de notória especialização, no caso do curso, profissionais de notória especialização, que os ministros do Tribunal de Contas, ainda que sejam escolhidos pelo presidente, né, não haja concurso, eles são notoriamente especializados, assim como os ministros do Tribunal de Contas. E essa última opção, que é muito comum, que é a contratação de artistas, de gente já famosa, que não tem como você substituir. Eu dei até o exemplo aí da Ivete Sangalo. Então a Prefeitura do Rio de Janeiro, todo final de ano, contrata a Ivete Sangalo para fazer o show lá de fechamento do Réveillon. Por inexigibilidade, o preço que ela cobrar vai ser cobrado porque não existe outra Ivete Sangalo. Né? Então é isso, são esses 3 casos de inexigibilidade e 2 casos de dispensa que os senhores precisam saber para a prova. E lembrando que os artigos são o 24 e o 25, que é mais fácil de achar tudo lá. Nos processos de dispensa e inexigibilidade, deverão conter, na verdade todos deverão conter isso aqui, só que especificamente para a situação de emergência tem que realmente mostrar que houve emergência, tirar foto daquela situação, mostrar a situação, o que aquilo está causando na sua unidade, explicar por que você escolheu um fornecedor específico. É sempre bom também fazer uma pesquisa de preço, ainda que seja rápida, no mínimo pesquisar com 3 empresas antes de contratar com uma específica. Aí você vai justificar esse preço e aí a autoridade superior vai ter que confirmar, vai ter que ratificar essa contratação. Então, resumindo, inexigibilidade, a competição é inviável. Na dispensa até é viável, mas ela existe em situações descritas lá que me permite não licitar. Então, na inexigibilidade não teria como licitar, e na dispensa teria. Fracionamento de despesa é um crime, está enquadrado no artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8666, e é muito importante que os senhores saibam disso. Então, a gente deu um exemplo aqui, ó, de um cara que queria fazer diversas dispensas de licitação em vez de fazer uma licitação única. Então ele dividiu várias dispensas na hora de alugar um carro. Isso é ilegal, porque já que as parcelas do mesmo serviço ou obra da mesma natureza não podem ser fracionadas. Mas aqui a dispensa poderia ter sido convite. Deu exemplo de convite, que foram feitos vários convites lá na Cidade da Música. A obra era uma só. Você já sabia que gastaria aquele dinheiro todo para fazer uma obra lá na Cidade da Música e o prefeito optou por fazer vários convites. Ele fracionou a compra dele em modalidade mais simples. Como os senhores viram, o convite é muito fácil de contratar. E fez mais de 10 convites em vez de fazer uma única concorrência. Isso é chamado fracionamento de despesa. E aonde que está previsto isso na lei? Onde que está fracionamento? Artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8666. Tá bom?
A habilitação. A habilitação, na verdade, é o que busca saber se a empresa tem condições de fornecer aquilo que ela está se propondo a fazer. Então a gente analisa cada tipo de documentação, tá nos artigos aqui, como estão dizendo aqui. Deixa eu passar para o próximo slide. A habilitação jurídica, na verdade, é quando a gente pede da empresa contrato social, participação societária. O contrato social diz quem são os donos. É mais ou menos isso aqui, cadastro do CNPJ, qual é a linha de fornecimento da empresa, tá? Tudo na habilitação jurídica. Qualificação econômico-financeira, vai retratar a saúde financeira. A gente vai querer índices econômicos, normalmente isso tem no SICAF. A gente consegue saber qual é o índice de liquidez da empresa, como é que está o patrimônio líquido dela, como é que está o passivo dessa empresa, está muito alto, ela pode estar entrando em situação de falência ou não, então são coisas que a gente pode cobrar para analisar esse tipo de informação. A regularidade fiscal e trabalhista hoje, normalmente, ela já é vista pelo SICAF, que lá traz para a gente se a empresa está em dia com a Receita Federal, com o FGTS, com o INSS. Normalmente no SICAF já mata essa situação aqui. E a qualificação técnica, a gente vê se a empresa realmente tem inscrição em entidade profissional competente. E o mais comum de uma qualificação técnica é a prova que a empresa já executou objetos semelhantes. A gente chama disso de atestado de capacidade técnica. A gente normalmente, nas unidades, a gente emite atestados para empresas que já foram contratadas, dizendo que ela prestou o serviço de pintura tal, e foi muito bem prestado, pintou tantos metros quadrados de não sei o que, sei lá, metros quadrados de parede, ou então fez uma obra tal, 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 coloca em anexo as cópias das notas fiscais, e aí ela passa a dizer, ela passa a ter um acervo de atestados de capacidade técnica de várias naturezas, que vão permitir que ela participe depois de outras licitações da mesma natureza, dizendo que já tem experiência nos serviços. E por fim, tão importante quanto os outros, é o sistema de registro de preço, que está, quando falar em registro de preço na prova, os senhores já podem ir direto para esse decreto aqui, que é nele que regulamenta o registro de preços, que está previsto na lei também, 8666, no artigo 15. Porque lembra que eu falei que, embora o pregão tenha vindo depois da lei 8666, já existia o sistema de registro de preço para concorrência. E depois, então, ele foi estendido o registro de preço para o pregão. Então, o registro de preço é o conjunto de procedimentos para registro formal de preço. A gente lembra que um registro de preço permite a gente fazer contratações futuras. Essa ata de registro de preço vai vincular, de acordo com a unidade e a quantidade registrada nessa ata, o que esse fornecedor vai ter que prestar de serviço ou material para a gente, mantendo o preço durante 12 meses. Esse documento formal é chamado de ata de registro de preço. Quem faz a licitação de registro de preço é chamado de órgão gerenciador. Então, normalmente, os GAPs que fazem registro de preço são os órgãos gerenciadores, ou seja, eles que conduziram a ata de registro de preço, eles que autorizam quem quiser usar essa ata de registro de preço ou não autorizam. O órgão participante, como eu expliquei, ele pode participar também de uma licitação que o órgão gerenciador tenha lançado para registro de preço. Quando a gente vai fazer um registro de preço, a gente chama de intenção de registro de preço no sistema, lá no Compras Governamentais. E quando a gente lança essa intenção de registro de preço, todos os órgãos que se interessarem pela licitação podem inserir quantidades desejadas. Por exemplo, vou dar mais um exemplo fácil. Se eu quiser fazer uma aquisição de 10 canetas, eu vou colocar, antes de publicar essa licitação para os fornecedores, a gente publica nesse sistema de compras governamentais, que lá todos os órgãos da administração pública federal podem ver todas as intenções de registro de preço, todas as licitações que estão querendo fazer para registro de preço. E se alguma delas interessar, eu posso entrar como órgão participante, que é aqui esse que dá o nome, e inserir lá minhas quantidades. Então, já que o GAP Afonso está fazendo lá a aquisição de 5 borrachas, eu também quero mais 5, então eu vou lá e adiciono mais 5. Aí o GAP Afonso vai fazer a licitação para ele e eu também vou poder usar. Vou poder usar as 5 quantidades que eu coloquei. Isso que a gente chama de órgão participante, é quando ele participa dos procedimentos iniciais do registro de preço. E lá na ata de registro de preço depois vai vir dividido.
5 borrachas eu tenho para o GAP Afonso, que foi o inicial, depois também vou ter mais 5 para outra unidade que pediu, e conforme as unidades foram pedindo, vai ter a quantidade para cada uma delas. O órgão não participante já é o que a gente conhece como carona, que é o mais comum. É aquele que não participou da licitação, não colocou lá sua quantidade antes da licitação ser publicada para as empresas, houve a licitação para a rede de preço, tiveram os vencedores para cada item, os vencedores fizeram suas atas, assinaram suas atas com os órgãos gerenciadores e os órgãos participantes. Depois dessas atas assinadas, alguém descobriu que houve essa licitação e quer usar também. Essa pessoa pode usar? Pode. De acordo com o inciso 5 lá do artigo 2º do decreto 7892, essa pessoa está autorizada a utilizar essa licitação. Estando autorizada, ela vai usar de acordo com os regramentos que estão lá. Um dos regramentos é que ela vai poder usar até 50% dessa quantidade registrada pelo órgão gerenciador. Então, carona tem a ver com órgão não participante. É aqueles que querem usar uma licitação de algum órgão gerenciador. Os órgãos, isso aqui é importante, gente. Para eu poder participar de um registro de preço, como órgão não participante, essa situação aqui, ó, eu preciso consultar o órgão gerenciador da ata e também o fornecedor. O fornecedor beneficiário da ata de preço irá optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão. Então, seguindo todos os trâmites do processo, quais são todos os trâmites do processo? Eu tenho que mostrar que é econômico para mim fazer essa adesão, tem eficiência se eu fizer adesão, é viável, economicamente é bom para a administração. Eu faço uma pesquisa de preço dizendo que a pesquisa de preço dessa ata é boa. Então, feita todos os procedimentos, se o órgão gerenciador me aprovar utilizar a ata e o fornecedor me aprovar, aí eu posso entrar com a carona. Isso é importante saber. É vedado aos órgãos e entidades de administração pública federal a adesão de registro de preço gerenciada por órgão ou entidade municipal. Isso eu disse lá, gente, o órgão federal pode pegar adesão somente de órgão federal. Já o órgão municipal pode pegar do estadual, do municipal, do estadual e do federal. O distrital estadual pode pegar do distrital estadual ou do federal. E o federal só do federal. Então é facultado aos órgãos ou entidades municipais a adesão da ata de preço da administração pública federal. Eles podem pegar da gente, a gente que não pode pegar a adesão deles. E o prazo de validade da ata de preço não será superior a 12 meses, nunca. Por fim, o último slide, espero que todos aí tenham entendido os pontos mais importantes. Desejo a todos aí uma boa prova. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no grupo que a gente criou no WhatsApp. Ou então, podem escrever aí no próprio vídeo, nos comentários aí, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Beleza? Uma boa noite a todos aí, um bom estudo e boa prova. Um abraço.